Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, todo mundo já pensou a respeito: o lado oculto da estupidez. O que será que a psicologia tem a dizer sobre por que certas pessoas parecem ter tanta certeza mesmo quando estão erradas? Vamos descobrir juntos. Fala a verdade. Quem nunca passou por isso, né? Aquela conversa, aquela discussão com alguém que está defendendo uma ideia completamente equivocada, mas com uma convicção que até assusta. É uma situação que deixa a gente, no mínimo, confuso. Então, a psicologia mostra pra gente que essa mistura de confiança lá no alto com competência lá embaixo nem sempre é só arrogância. Na verdade, pode ser um sinal de algo bem mais fundo, sabe? Uma dificuldade no que a gente chama de processamento cognitivo. E isso leva a gente para uma ideia que é chave. Para entender esse fenômeno, a gente precisa meio que recalibrar nossa noção do que é ser inteligente. É bem mais do que um teste de QI ou uma prova na escola. Vamos logo quebrar um mito aqui. O verdadeiro sinal de uma capacidade cognitiva mais limitada raramente tem a ver com as notas de matemática ou boletim. O sinal está em como a pessoa processa o mundo que está em volta dela. O conceito central aqui é o de processamento cognitivo. O que é isso? Basicamente, é a habilidade de enxergar a realidade como ela é, de lidar com a complexidade das coisas sem simplificar demais e, o mais importante, de se adaptar quando uma nova informação aparece. É aí que a verdadeira inteligência se mostra. Ok, partindo dessa ideia, a psicologia conseguiu mapear alguns padrões de comportamento bem claros. Vamos dar uma olhada em 3 sinais que podem indicar justamente uma dificuldade nesse tal processamento cognitivo. A gente vai analisar cada um deles. Primeiro, o famoso efeito Dunning-Kruger. Depois, vamos falar da rigidez cognitiva. E por último, o locus de controle externo. Vamos ver como essas 3 coisas se encaixam. Começando pelo primeiro, o efeito Dunning-Kruger. Isso aqui é um paradoxo fascinante. Quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, maior é a tendência dela de achar que sabe muito. A própria falta de conhecimento impede que ela enxergue as próprias limitações. E essa frase aqui, olha, resume tudo de forma brilhante. É quase um ciclo vicioso. A incompetência gera uma confiança que impede a pessoa de ir atrás do conhecimento que a tiraria daquela incompetência. Louco, né? Agora vamos para o nosso segundo sinal, a rigidez cognitiva. Isso acontece quando alguém simplesmente não consegue mudar de ideia, mesmo quando aparecem novas provas, novas evidências. A mente fica meio que travada num jeito só de pensar. Isso geralmente leva a uma visão de mundo em preto e branco. Sabe, para uma mente com essa rigidez, as coisas são ou 100% certas ou 100% erradas. Não existe espaço para nuances, para complexidade, para aquele depende, que é onde, convenhamos, a maior parte da vida acontece. E chegamos no nosso terceiro e último sinal, o locus de controle externo. O que é isso em bom português? É a tendência de acreditar que a vida é algo que acontece com a gente e não algo que a gente ajuda a construir. A responsabilidade pelos resultados está sempre do lado de fora. E quem são os culpados? Bem, a lista é bem familiar. Pode ser a falta de sorte, o governo, os outros ou simplesmente o destino. O padrão é sempre o mesmo: transferir a culpa para alguma coisa ou para alguém. E a consequência desse jeito de pensar é muito séria. Porque se nada é minha responsabilidade, eu não tenho motivo para aprender com meus erros, nem para procurar soluções de verdade. Isso trava o crescimento pessoal e a capacidade de resolver problemas. Beleza! Agora que a gente já entendeu essas 3 peças, Dunning-Kruger, rigidez cognitiva e locus de controle externo, a pergunta que fica é: o que a gente faz com essa informação toda? O que esses padrões todos revelam no fim das contas? Eles mostram uma forma mais profunda de olhar para o comportamento humano. E a lição principal aqui vai muito além de um simples julgamento. E aqui está o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. O objetivo de conhecer esses conceitos não é sair por aí rotulando as pessoas ou se sentindo superior. É ter uma ferramenta, uma lente nova para entender por que as pessoas agem de certas maneiras. É para gerar mais empatia e menos julgamento. E com isso, a gente chega ao final. A verdadeira sabedoria não está só em apontar esses padrões nos outros, mas em ter a humildade de procurar por eles na gente mesmo. Afinal, reconhecer um viés é o primeiro passo. E, talvez o mais difícil, para conseguir superá-lo. Fica aí a reflexão.